final de semana. O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira, depois da vitória diante do Palmeiras no clássico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O dia foi marcado principalmente por trabalhos regenerativos para os jogadores que atuaram por mais tempo no derby. Um dos desafios do Timão é realmente manter os jogadores 100% fisicamente em meio a um calendário bastante apertado e poucas opções no elenco. O técnico Dorival Júnior bate muito na tecla que sente falta ainda de alguns elementos, reforços, é assim que o Dorival chama, e vale destacar que o Corinthians volta a campo neste final de semana, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, duelo contra o Fortaleza. Ao contrário do adversário da Copa do Brasil, o Palmeiras, que vai ter que viajar até Salvador para encarar o Vitória, o Corinthians vai fazer o jogo contra o Fortaleza em casa, o que torna a logística um pouquinho mais tranquila. Ainda assim, a tendência é a de que os principais jogadores sejam poupados no duelo do final de semana. Nós teremos 4 dias agora, vamos pensar direitinho para vermos qual será a melhor atitude para que cheguemos não só no jogo do final de semana, como também no jogo do meio de semana seguinte, em condições e com muita força para podermos suportar e superar as adversidades de uma partida ou de 2 partidas difíceis que teremos. Desses dois, o jogo mais importante é mesmo o derby, que vai acontecer na quarta-feira que vem no Allianz Parque, às 21h30. E para essa partida mais importante, Dorival Júnior quer contar mais uma vez com o trio que tem sido chamado de GIM, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os 3 juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. Dentre esses jogadores está, é claro, o Memphis Depay, que foi o protagonista do jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e o holandês, por sinal, nesta quinta, publicou uma foto da sua canela direita, lembrando que ele sofreu um choque num duelo dentro da área com o Gustavo Gomes no primeiro tempo da partida. O zagueiro paraguaio deu uma solada no Memphis, o que fez com que a meia rasgasse e também com que saísse sangue naquele momento, e por isso vale destacar também que o Depay vai ter que passar por essa pequena recuperação, essa ferida que aconteceu na canela direita. O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro sem os principais jogadores, que vão ser poupados, mas ainda assim querendo somar pontos no Brasileirão. O duelo vai acontecer neste domingo às 16h em Itaquera contra o Fortaleza. E o Palmeiras está na bronca com a arbitragem do Memphis Depay. E aí me chama a atenção. Eu imaginei que o Palmeiras fosse ali ter um certo domínio, pensei que o Corinthians ia recuar, que o Palmeiras ia para cima, e não foi o que aconteceu. 3 minutos depois, o Palmeiras chega ao gol de empate no gol anulado por impedimento. Um balde de água fria na Neoquímica Arena, 3 minutos depois, a Neoquímica Arena ali, eufórica, o Palmeiras empata o jogo. O empate surge de uma falta assim, enfim, desinteligente do Ranieri, porque extremamente infantil no lance, comete uma falta boba, a jogada é mega conhecida do Palmeiras, bola no Gustavo Gomes, ele joga para o meio, o Maurício acerta um chute bonito pra caramba de esquerda ali, meio que de voleio, o Hugo Souza não consegue nem ter uma reação, e aí o gol é anulado por impedimento. Minha opinião eu acho que é de todo mundo, precisamos do impedimento semiautomático, precisa a CBF tomar vergonha na cara, porque tem dinheiro para isso, e contratar a tecnologia para termos aqui no Brasil o impedimento semiautomático, porque, cara, o lance é inconclusivo. Não dá para dizer se estava ou se não estava impedido. Eu encontrei, a Globo postou no Instagram dela uma imagem, que foi a melhor imagem que eu vi até agora. Se você não viu, vai lá e veja. Uma fotografia do lance, porque tem muita imagem do alto, borrada, enfim, tem muita imagem que não dá para ver nada. E ali a Globo postou uma foto, um frame ali do lance, tá? Ali é muito claro, a linha está traçada para um, traçada para outro, está impedido, ponto final.
Só que a questão para mim é, a linha do Ranieri, para mim, não está traçada no lugar certo. Deveria estar mais perto do ombro. Ela está, para mim, perto demais, fora demais do ombro do Ranieri. E a bola já tinha saído do pé do jogador do Palmeiras na batida da falta. Então deveria ser um frame antes, na minha opinião. O VAR deveria traçar a linha um frame antes, porque a bola lá já estava saindo do pé do jogador do Palmeiras. E aí, se puxasse um frame, será que o Gustavo Gomes já está impedido? Pode ser que estivesse mais impedido, mas pode ser que não. Então, assim, é muito difícil. Para mim, o VAR não conseguiu esclarecer o lance é difícil demais, mas para mim, aquele frame não é o ideal, a linha no Ranieri também não está no lugar certo. Do que nós vimos e da foto que eu vi na Globo, ela mostra que está impedido e acabou. Agora, estava impedido? Eu não consigo cravar. Nem que sim, nem que não. Precisamos do impedimento semiautomático, da tecnologia. Muito difícil falar desse lance, porque a linha não está no lugar certo, a batida da bola lá também não. Pode ser que estivesse até mais impedido, pode ser que não estivesse impedido. Muito difícil. A decisão foi pelo impedimento, tomara que sirva para a CBF tomar vergonha na cara e colocar o semiautomático, mas de fato, muito difícil falar qualquer coisa sobre isso, além de pedir o impedimento semiautomático no Brasil. E aí o Corinthians melhora, incrivelmente o Corinthians melhora, e o final do jogo é completamente dominado pelo Corinthians, para minha surpresa. Pensei que o Corinthians ali ia recuar, o Palmeiras ia tentar o empate, o Palmeiras aparentemente cansou e o Corinthians termina o jogo, inclusive com possibilidade de marcar o segundo gol. Duas jogadas se abriram para isso, o Corinthians vacila, não marca o segundo gol, mas termina com o jogo completamente dominado, sob controle total da partida. Falando das escalações, acredito que Dorival Júnior e Abel Ferreira não surpreenderam em absolutamente nada. A minha dúvida era o Alan no lugar do Sousa, por causa do que eu vi do Palmeiras no Mundial. Ele preferiu o Sousa, que acho até que fez uma boa partida. Lá do Corinthians, o Dorival Júnior foi naquela escalação que deu certo nas finais do Campeonato Paulista, né? Ele saca o Breno Bidon, que para mim é um erro, mas assim, tinha que ser Breno Bidon ou Carrilho. Um dos dois precisaria sair para você jogar com Ranieri e Martinez, que tecnicamente sofrem muito na transição, com bola erram demais. O Martinez, o que ele errou com bola hoje, assim, uma enormidade, mas era um jogo para competir, para brigar, para correr, e acho que ele erra ao ir com o Carrilho e não com o Breno Bidon, mas entendo que ele foi com a cavalaria toda, sabe? Um jogo grande, jogadores mais experientes, entendo a escolha do Dorival Júnior, é compreensível, eu só não concordo. Acredito que o Breno Bidon merecia ser o titular no lugar do André Carrilho, e acho que o jogo também provou isso, né? Muito por causa do que o Carrilho vinha jogando, vinha apresentando, e o que ele fez no campo aqui no jogo de hoje também acho que ratifica essa opinião. E não é ser engenheiro de obra pronta. No próprio cara a cara aqui, quem é melhor que eu postei antes da partida, eu coloquei o Breno Bidon como titular e não o Carrilho. Porque eu sabia e informei isso ao vivo no Gazeta Esportiva ontem e antes de ontem, que essa era a dúvida do Dorival Júnior. Só que ele optou pelo Carrilho. Eu optaria pelo Breno Bidon. O Breno Bidon, aliás, entra no segundo tempo no lugar do Carrilho já cansado. O Carrilho não foi bem na partida, não conseguiu ser o Carrilho que nós já vimos. E o Breno Bidon entra muito bem. Para quem diz que ele não marca, ele vai lá na linha de fundo, dando carrinho, ganhando bola, brigando. Só que ele tem qualidade, bicho. Ele tem qualidade. O passe dele é muito bom. Ele roda o jogo, ele vira, ele dá o passe na vertical. Enfim, as substituições, aliás, do Corinthians, surtiram muito mais efeito, né? Porque o Dorival Júnior coloca o Breno Bidon, que entra muito bem. Mais para frente, para segurar o jogo, ele coloca o Charles no lugar do Ranieri, que estava amarelado, e também coloca o Henry Lério no lugar do Bidu, que já estava muito cansado. E o Corinthians termina o jogo com tudo sob controle e com todo mundo participando bem. Do outro lado, o Abel Ferreira, tirando a zaga, quando ele precisa colocar o Mikael no lugar do Fux por uma necessidade, ele coloca o Alan no lugar do Sousa e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. Poucas substituições, não está confiando muito, acho que nesses jogadores de banco, tem os seus desfalques, mas o Palmeiras não melhora com essas substituições. Esse é o ponto. O Palmeiras não melhorou com essas substituições. Portanto, senhores, um jogo muito equilibrado, de escolhas previsíveis dos seus técnicos, mas as escolhas e as estratégias funcionaram melhor para o lado corintiano, principalmente
com as substituições, porque no jogo mesmo foi muito parelho, não dá para dizer quem foi melhor, porque na minha opinião foi muito parelho e na minha opinião os dois fizeram muito bem os seus respectivos trabalhos, tanto o Dorival Júnior quanto o Abel Ferreira. O gol sai de uma desatenção completa, o Gustavo Gomes está longe do Memphis Depay, tenta correr, ele até tenta cometer o pênalti, empurrar com as duas mãos o Memphis Depay, não consegue nem cometer a falta, enfim, o Palmeiras que se perdeu, não esperava a batida rápida, né? E na batida rápida pegou todo mundo despercebido ali, mérito dos jogadores do Corinthians. Queria até falar sobre isso agora. Falando individualmente, do lado do Palmeiras, para mim, gostei da partida do Sousa. Vitor Roque se movimentou muito bem, criou algumas possibilidades. Sousa muito bem na partida, mas no mais nenhum grande destaque. Gustavo Gomes acho que não foi bem na partida, comete o pênalti, vai mal no lance do gol. Acho que o Gustavo Gomes, para mim, foi o pior jogador do Palmeiras, o que mais comprometeu. Do lado do Corinthians, o sistema defensivo jogou muito bem. André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu e Mateuzinho. Os quatro fizeram um jogo muito bom, um grande jogo. Ranieri, talvez o melhor em campo. Grande jogo do Ranieri. Carrilho muito mal. E aí, o trio lá da frente, o trio ofensivo, o Martínez, mais ou menos também, com bola errou muito, sem bola tudo bem, ajudou bastante. E lá na frente, o curiosidade, né? Yuri Alberto, de novo, muita movimentação, aquela coisa maluca dele, enfim, um jogador muito importante, mas perdeu o pênalti. Garro. Cara, o Garro também errou uma enormidade. Tentou muito, enfim, errou muitos passes, não estava bem o Garro, mas fundamental no lance do gol. Porque ele é inteligente para perceber que o Palmeiras está ali, moscou, cobrou rápido e foi fundamental para pegar o Palmeiras despercebido. Só estava todo mundo fora de posição porque o Garro foi inteligente de cobrar rápido e dar aquela cavada. Mérito também do Mateuzinho que acertou um belo de um cruzamento. E, para fechar, Memphis Depay, que se você tirar o gol, não fez um grande jogo. Talvez um dos piores jogos dele com a camisa do Corinthians, na minha opinião, e isso se traduz nos números. Impressionante os números do Memphis Depay, porque o cara simplesmente perdeu a posse de bola por 18 vezes. 18 é um número escandaloso. 18 jogadores do Corinthians morreram por causa do Memphis Depay. De algum erro, alguma coisa, a jogada morreu no lugar dele. Isso aqui é número do SofaScore, perda de posse de bola, Memphis Depay, 18. 18. É muita coisa. O que ele perdeu de bola e matou de jogada chamou muita atenção durante o jogo. E quando eu vi o número no SofaScore, então, só ratificou. 77% de aproveitamento de passes. É um número muito baixo. Para você ter uma ideia, nos scouts, abaixo de 83% já é considerado ruim. 77%. Errou muito passe. E nos duelos, de 7 duelos no chão com os jogadores do Palmeiras, ele só ganhou 3. 3 de 7. No alto, de 3, ele perdeu todas. Cruzamentos, tentou 2, errou os 2. Passe longo, 1, errou também. Enfim, sofreu o pênalti e marcou o gol. Decidiu o clássico, foi um jogador extremamente importante. Foi decisivo, decidiu o jogo. Mas jogou bem? Não, não jogou bem. Não jogou bem. Tem que saber separar as coisas. Se você tirar o gol, o antes e o depois do Memphis é muito ruim. Tem um lance que ele dá uma canelada, a bola vem do alto, ele deu de canela, que se fosse o Romero ia virar meme. Mas assim, me parece fora de forma, sem energia, num 1 contra 1, mal, lento. Não sei o que está acontecendo, mas tá lento o Memphis Depay. Mas enfim, se você tem Hector e Romero e e Thales Magno no banco, ele vai continuar jogando. Não tem muito jeito. Decisivo, decidiu o jogo. Mas foi aquele jogo que o cara não faz nada, vai lá e marca o gol e todo mundo fala, acabou, decidiu, o que importa acabou. E é isso, é o que importa mesmo. Num jogo desse, precisava marcar aquele gol. Primeiro gol dele em clássicos, o 11º clássico dele e é o primeiro gol dele. Aliás, descobrimos na zona mista que na verdade ele não bateu a meta de gols, ficou faltando 1. Hoje ela se encerra, né? Ele tinha até hoje, agora ela zera e ele vai ter mais um ano para tentar bater essas metas todas de novo, mas o Corinthians vai, entre aspas, economizar 1,5 milhão porque houve um erro, né? Os sites de estatísticas, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, o press kit do Corinthians dizia uma coisa diferente de outro site de estatística, a diretoria achava que era um número, mas não era. Enfim, o resumo ficou faltando um gol para ele bater a meta de participações, a meta total, né? A maior meta de participações em gols, que era de 30, vai receber
Vai receber do Corinthians cerca de 11 milhões de reais e não 12,6 milhões de reais, porque ele não conseguiu bater a última meta, que seria participar de 30 gols, vai ficar naquela de 25, porque ele chegou a 29 participações em gol. Enfim, não foi um grande jogo do trio, individualmente, mas foi o trio que decidiu, com a ajuda do Mateuzinho, uma bela bola cruzada. Uma coisa que me chamou a atenção, que independentemente de volume, teve bola em cima da linha, teve tudo mais, mas a gente não teve muitas participações dos goleiros, né? O Sousa bateu uma bola que eu achei que ia ser gol, a bola passou raspando. O gol que o Hugo Souza não ia conseguir pegar foi anulado. O pênalti foi defendido pelo Everton. E fora isso, o que mais que tivemos dos goleiros? Não teve mais tanta coisa assim também. As defesas estiveram muito bem organizadas, muito bem postadas. Mas chance de gol é o que não faltou, para os dois lados também. Por isso que eu falei, foi um grande jogo, gostei bastante. Individualmente também teve muita gente indo bem, e quem não foi bem se sobressaiu na técnica. É isso daí, os jogadores que fazem a diferença. Garro, Yuri, Memphis, mesmo mal, mesmo numa noite pouco inspirada, acabaram sendo fundamentais para a vitória do Corinthians. E, aliás, uma grande vitória. Isso aqui tem que deixar claro. Num clássico, você ter a vantagem de um gol é uma grande vantagem. Ir para o Allianz Parque, podendo empatar, cara, a chance de ter empate é enorme. Antes desse jogo de hoje, os últimos 4 derbys tinham acabado com uma vitória do Corinthians e 3 empates. Uma delas, o título paulista. Agora, são 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 derbys na Neoquímica Arena. Aliás, dos últimos 6 derbys ao todo, o Corinthians só perdeu 1. De 6 derbys, os últimos, se só perdeu 1, isso é um dado significativo, porque o Palmeiras, obviamente, tem uma estrutura, uma sequência de trabalho, paz e grana para trabalhar, tudo que o Corinthians não tem nesse momento. Então, o que explica isso? Realmente o Corinthians está se preparando bem para jogar contra o Palmeiras. É uma grande vantagem. 1-0 é pouco, ele não define. Vai ter que entrar do mesmo jeito que entrou na Neoquímica Arena, entrar no Allianz Parque. Mas é uma grande vantagem. Isso é inegável. É uma grande vantagem que o Corinthians conseguiu. Na Neoquímica Arena, que teve Alexandre de Moraes e Augusto Melo. Rapaz, Augusto Melo esteve lá. Tem alguns detalhes sobre essa informação. Assim como estamos apurando a investigação do Ministério Público agora para cima do Andrés e do Duílio, mas papo para outra hora, né? Tudo isso aqui na Salazar TV, você vai ver vídeos sobre todos esses assuntos, muita informação, na Gazeta também, mas agora chega por hoje, hora de postar o vídeo, dormir, porque amanhã tem mais, e esse foi o pós-jogo do Salazar. E aí, concorda com a opinião? Deixa o like aqui antes de ir pro vídeo, deixa o like, dá uma força, não custa nada, e é isso. 1-0 Corinthians, vamos ver quarta-feira que vem lá no Allianz Parque. Tem seu palpite? Mano, um abraço. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Corinthians que conseguiu uma grande vitória diante do Palmeiras nesse final de semana, largando na frente aí na Copa do Brasil, e agora enfrenta o Fortaleza, domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. O Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores, pensando na finalíssima aí contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!